Olá, amigas, olá, amigos. Aqui nós estamos com o terceiro programa com Joana em 30 minutos. Com Joana de Ângeles em 30 minutos. É uma beleza nós já estarmos no mês de maio, no dia 4 de maio, porque nós ainda estamos fazendo quinzenalmente o programa. Hoje nós vamos falar do livro Jesus e Atualidade, usando o capítulo 4, que é Jesus e Amor. A Joana, escolhemos, como sempre, algumas frases, e essas frases nós vamos tentar degustar junto com vocês. E a Joana está dizendo para nós: a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Nós vamos falar algumas frases e essas frases vamos trabalhá-las um pouquinho. Então, quando a Joana fala que Jesus é o ser mais perfeito, nós vamos trazer o nosso codificador Allan Kardec mostrando Jesus como guia e modelo do nosso planeta Terra, o Messias prometido desde o Velho Testamento por Isaías e depois quando ele se mostrou a mulher samaritana e também em outras ocasiões. Então, é um livro dos Espíritos que foi lançado em 18 de abril de 1857, na primeira edição, e depois na segunda edição e nas outras, na questão 625, nós temos que Jesus é o espírito mais elevado que veio na Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no século passado, a década de 30, ele vai nos dizer que Jesus é um dos arquitetos siderais que, a pedido da inteligência maior do universo, com os seus amigos arquitetos siderais, espíritos crísticos, manipularam o fluido universal e fizeram o nosso sistema solar. Eu já falei isso. Mas para cada lar, para cada morada do Pai, o espírito crístico passa a ser o governador. Na Terra, é esse espírito que nasceu em Belém, mas é chamado Jesus de Nazaré, porque viveu toda a sua infância lá e a sua juventude. E ele é o Cristo de Deus. O nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, na questão 10, ele traz para nós a escala espírita, onde nós temos ordens e classes. É muito bom nós termos ordem e classes. Nós vamos encontrar que a primeira classe é única, de espíritos puros. A segunda classe é de espíritos bons. E a quarta é de espíritos impuros. Essas são 3 ordens. Eu falei classes, mas não são classes. São 3 ordens. A terceira ordem dos espíritos impuros tem 5 classes. A segunda ordem de espíritos bons tem 4 classes. E a primeira ordem de espíritos puros tem uma classe só, que nós colocamos Jesus. Na segunda ordem, meus amigos, nós podemos colocar alguns espíritos, nossos amigos, porque são espíritos bons, benevolentes, como o nosso próprio Kardec, como Leon Denis, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Alberto Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. E nós ficamos na terceira ordem dos espíritos impuros. Essa escala espírita, ela constou nas questões 54 a 57,
na primeira edição de O Livro dos Espíritos, porque nessa primeira edição só tinha 501 questões. As versões definitivas tiveram 1.019 questões. O nosso Canuto de Abreu, né, é que foi o tradutor da primeira edição. Kardec, ao tratar dos seres humanos terrestres, ele usou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro do Pentateuco kardeciano, no capítulo 3º, nos itens de 13 a 15, nos considerando, de uma maneira geral, a Terra como um lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Quer dizer, nós somos rebeldes, por isso que estamos reencarnando. E ele também classificou, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra podia ser metodicamente, de uma maneira bonita e pedagógica, ser dividida em 5 tipos de mundos: primitivos, expiação e provas, de regeneração, de espíritos bons e aqueles divinos. Então, nós estamos, no expiação e provas, nessa transição planetária, buscando um mundo mais regenerado. Mas nós nos lembramos também da Colônia Nosso Lar. Esse é um livro ditado pelo espírito André Luiz ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele lá nas organizações dos serviços, ele recebendo as instruções de Lísias, está dizendo que a Colônia Nosso Lar é de trabalho. É uma colônia com 6 ministérios. Cada ministério com 12 ministros. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, de elevação e de união divina. Sendo que regeneração e auxílio e esclarecimento, com certeza, são locais, ministérios, que se aproximam muito da esfera terrestre. E da elevação divina e da união, da elevação e da união divina, fica mais nas zonas de transição. Esses serviços, nós vamos entender, os mais grosseiros estão no início, no Ministério da Regeneração, e os mais sublimes na união divina, mostrando que, ou no mundo material ou no mundo espiritual, nós estamos alojados de acordo com a nossa competência. Muito mais no mundo espiritual. E nós vamos aqui nos utilizarmos outra vez do nosso livro Jesus e Atualidade, Jesus e Amor, que é o capítulo 4. E a Joana vai dizendo para nós: por amor, Jesus elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos, para esparzi-lo com espezinhados, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Compadecia-se de todos. No entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Então, nós vamos visualizar quando ele fala do samaritano. Samaritano é uma palavra referente ao povo ou indivíduo natural da antiga região da Samaria. Dentre as 3 regiões, Galiléia, Samaria e Judéia, lá no meio estava Samaria. É o nome de uma província referenciada por diversas vezes no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, ele vai nos falar que Jesus deixou para nós a parábola do bom samaritano.
Então, Jesus vai dizer que, certa ocasião, um perito levantou-se para que Jesus pudesse ficar à prova e disse: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus, calmo e tranquilo, disse: Você respondeu certamente. Faça isso e viverá. Mas o perguntador, querendo justificar-se, perguntou então a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, Jesus contou para ele essa parábola: que um homem descia de Jerusalém até Jericó quando foi assaltado. O assaltante lhe tirou as roupas, o espancou e deixou ele quase morto. Aconteceu que, descendo na mesma estrada, um sacerdote, lá do Sinédrio, quando viu o homem do outro lado, ficou preocupado, mas passou, porque tinha alguma coisa para fazer. Depois passou um levita, que chegou ao lugar e viu, e também foi pelo outro lado. Eles até atravessaram o lado da rua. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou e aonde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, pinçou-lhe as feridas, derramou-lhe nelas óleo de nardo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e pediu para que lá cuidassem dele. E disse: Olha, eu vou, mas eu volto. Vou deixar esse dinheiro com vocês. Se não der, eu completo quando eu volto. Ele deu 2 denários ao hospedeiro. Cuide dele. E aí, Jesus perguntou: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o homem, sem ter saída, disse: Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, nós vamos encontrar a palavra solidariedade, que é a nossa palavra de ordem dessa parábola. A solidariedade, meus amigos e amigas, abarca toda a natureza em suas variadas manifestações e também um ser humano, nos levando à nossa integração no organismo geral, no nosso lar, na nossa escola, na nossa vida social, na nossa casa espírita ou em qualquer lugar da nossa religiosidade, sem perdermos a nossa individualidade. No livro Vida Feliz, do ano de 1988, nós vamos buscar a lição 23. Vamos ler para vocês. Esse livro é o livro mais vendido da Joana de Ângeles. É um livro de bolso que eu compro e dou de presentes aos amigos e pessoas necessitadas. Sempre o tenho comigo. E a Joana diz: evita as contendas sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre daquele que não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Ou seja, nessa lição pequena, mas profunda, ela vai dizer: mantém-se calmo. Talvez para que
nós pudéssemos pensar no doutor da lei e no levita que não pararam. Não tiveram compaixão. O que será que eles pensaram? E aquele homem que foi assaltado, mas que foi cuidado pelo samaritano, que não era bem visto em toda a Galiléia, em toda a Judéia e Samaria, na época. Ninguém gostava dos samaritanos, porque os samaritanos eles usavam a Torá e cultivavam o Yahvé, que era o seu Deus, de uma maneira diferente lá do Sinédrio dos judeus. E eles formaram um templo para eles. E eles não desciam para ir à Judéia, eles ficavam somente na Samaria. Então, eles não eram bem vistos. Mas Jesus, sabendo da bondade de muitos samaritanos, ele usou essa parábola, mostrando que o levita, que ensinava, que o doutor da lei, que tinha aprendido da Torá também, não tiveram aquela observância de cuidar o próximo. Nós fomos buscar um livro que é A Psicologia da Gratidão, do ano de 2011, onde a Joana nos fala da solidariedade. E ela está dizendo assim para nós: a solidariedade é a maneira de expressar a alegria de viver e de desenvolver os relacionamentos que edificam os sentimentos e os despertam quando se encontram adormecidos. Ou seja, nós devemos ficar muito felizes de usarmos a solidariedade, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa alegria de viver, sermos solidários com aqueles que estão junto de nós. E vamos buscar o nosso companheiro Zaqueu, que Jesus se deixou explicar. Por quê? Porque a Joana disse que Jesus tinha cuidado, seja do cobrador de impostos, da mulher equivocada, das pessoas que tinham medo da vida. Então, ele foi passando por Jericó. E Zaqueu, que era um cobrador de impostos, aliás, era o chefe dos cobradores de impostos, e ele já tinha ouvido falar de Jesus e soube que Jesus amparava a todos. Ele já estava desgastado da vida, queria largar o seu emprego, mas queria fazer um pouquinho mais de dinheiro para ter uma vida mais tranquila. Mas ele queria conhecer Jesus. Mas ele também sabia que Jesus vinha com muita gente. Então, quando ele ouviu a algazarra de Jesus com muitas pessoas, ele subiu numa árvore chamada sicômoro, que é uma árvore figueira brava. E quando ele estava lá em cima, Jesus, ao passar sob a árvore, olhou para ele e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Ao descer, Zaqueu até caiu. Por que ele subiu na árvore? Porque ele era muito pequeno, baixa estatura. E ele não poderia ver Jesus se não subisse na árvore. Claro que as pessoas do lado disseram: como ele vai jantar, visitar a casa de um desses cobradores de impostos? Jesus foi bem recebido. E lá, Zaqueu disse a Jesus: Senhor, eu pego tudo que eu tenho e divido aqueles que, porventura, eu tenha retirado um pouco mais, eu dou uma grande parte dos meus bens. Mas eu quero ser diferente. Zaqueu, daquele encontro com Jesus, jamais foi o mesmo. Quando Jesus partiu, Zaqueu pegou todos os seus bens, dividiu para a sua família, para os deserdados, ficou só com o mínimo, porque ele passou a se juntar
com os discípulos de Jesus para falar sobre Jesus. Então, nós estamos vendo a recuperação de uma alma. Jesus ajudou a Zaqueu ter o conhecimento de si mesmo. No Ser Consciente, que é uma obra de 1993, a Joana diz: o conhecimento de si mesmo é uma coisa necessária. A conquista de si mesmo é um desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica e o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas, quer dizer, da nossa psique, do nosso poder anímico, e quando somos médiuns, para usar a nossa mediunidade junto com os bons espíritos. Mas, entretanto, ela diz que o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, as aquisições ético-morais aparecem como se fossem um consolo do espírito. O aprimoramento desses valores depende do nosso empenho. Ninguém vive bem, diz Joana, ninguém vive bem sem a segurança de si mesmo. Quando essa segurança acontece, é um autoencontro libertador. Se busca muitas vezes pelos meios externos, mas a segurança vem de dentro de nós. Desperta-se a segurança em grau crescente quando a avareza, quando o orgulho, quando a raiva, quando o ódio sai um pouquinho de nós. E nós começamos a enlarguecer os nossos grandes processos evolutivos, que já são as nossas boas tendências, ou seja, as nossas virtudes. A autoconquista é um crescimento natural e não é perturbador. Quando esse crescimento é perturbador, porque não está certo, não nos leva a um aprofundamento da nossa visão de vida. Porque de geração em geração, a criança que se sentia desprezada, ela desenvolve pensamentos perversos, perturbando o seu desenvolvimento. Quando ela se torna um adulto, ela vai chegar a esse ponto com mais tendências. E aí vai ter que se autorrenovar. Por outro lado, a criança que é bem criada, bem cuidada, ela tem grandes possibilidades de, numa competição, o seu inconsciente ser seguro, dando a ela a firmeza de que ela precisa para conquistar a sua vida. Então, a conquista de si mesmo é lograda mediante o que nós queremos. Nós já falamos isso no outro programa, vamos falar agora. Leon Denis, que é o grande filósofo do nosso espiritismo, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que a nossa vontade é a coisa mais bonita e forte que nós temos. Sem vontade, nós não conseguimos alavancar nenhum ideal, nenhum projeto. Então, nós acreditamos quando Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que Jesus quis dizer com isso? Se vocês tiverem vontade e empenho, vocês também vão poder se desenvolverem. E ele também disse para nós: vós sois luzes. Luzes. Então, vós sois o sal da terra, a luz da vida. Por que ele disse isso? Porque ele acredita que, como sal, nós podemos temperar, como temperamos a comida, dando gosto, temperar a nossa voz, os nossos sentimentos, a nossa boa vontade, a nossa compaixão, realizando o que é necessário para a nossa evolução. Francisco de Assis, nos diz Joana de Ângeles, assim quis fazer a sua autorrenovação e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência e da fé, do pensamento, também o quiseram e lograram. Homens e mulheres anônimos
entregaram-se aos ideais. Nós também podemos fazer isso. Nós somos herdeiros dos nossos arquétipos remotos, dos nossos antepassados. O que seria, então, arquétipos? Nós fomos buscar no livro Vida, Desafios e Soluções, que é do ano de 1997. A Joana vem fazendo uma análise do inconsciente. E ela vai nos mostrando que arquétipo é uma palavra grega, arque, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo. Por isso, seria modelos primordiais. Talvez Deus seja o primeiro modelo primordial. Constitui o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a sua identificação como criatura humana. Todas as criaturas, nós somos multidimensionais, temos várias dimensões, possuindo características comuns. Perfeita reunião dos arquétipos que constituem as nossas individualidades. Normalmente, esses arquétipos, eles aparecem como símbolos, como características da realidade ou em forma de fantasias. O processo da reencarnação de Joana explica perfeitamente a presença dos arquétipos no ser humano, porque nós somos herdeiros de nossas próprias realizações através do tempo. Mas Carl Gustav Jung, falava que o arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo, o protótipo. Na filosofia, se chama arquétipos. Na psicologia analítica, é um conceito desse suíço, Carl Gustav Jung, para se referir aos conjuntos de imagem, aspas, muitas vezes psicoides, primordiais, que dão sentido aos complexos mentais e às histórias passadas entre gerações, formando conhecimento, o imaginário do inconsciente coletivo. Quer dizer, quando agora nós passamos por essa pandemia, todos nós que vivenciamos, que estávamos presentes, ouvindo, sentindo, sofrendo o coronavírus, nós vamos nos lembrar das próximas reencarnações disto, mas cada um vai trazer as suas próprias experiências, como se fossem estruturas inatas dentro de nós. E o Jung, estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano que guarda isso tudo, onde a nossa consciência está mergulhada, como se fosse um iceberg, que a ponta de cima, a camada mais fina, talvez 20%, menos até que 20% de todo o iceberg é o consciente. E o que fica submerso no oceano seria, sem dúvida nenhuma, o nosso inconsciente. Então, Joana nos ensina que as multifárias, ou seja, as multi-experiências das reencarnações deixam no ser profundo infinitas características que podemos denominar como se fossem arquétipos junguianos. Eu fico tão feliz de poder entender isso, meus amigos. Por isso que nós estamos neste programa, com muita singeleza, com muita humildade, falando com uma expressão pequena, sem usar palavras eruditas, tentando traduzir com as palavras da Carmen Silveira, dos estudos que eu já fiz sobre a Joana há mais de 25 anos, essa tradução singela para que todos aqueles que nunca estudaram Joana, ou que estudaram e tiveram medo de continuar estudando Joana, que possam se interessar a estudar mais e mais sobre a obra, em especial a coleção transpessoal da Joana de Ângeles, que nós já falamos uma semana atrás. Que ela começa com esse livro, O Ser
Jesus. Jesus é atualidade. Mas nós vamos falar da compaixão que o samaritano teve pelo assaltado. E também vamos falar da compaixão de Jesus por tantos outros. Porque eu vou voltar aqui no livro e dizer que Jesus libertou aquela mulher equivocada. Que mulher equivocada foi essa? Aquela mulher pega em adultério, que foi levada em praça pública. E aqueles homens todos que estavam lá queriam jogar pedra nela, porque a adúltera deveria ser apedrejada em praça pública. E alguém foi buscar Jesus e disse: Jesus, olha, esta mulher foi pegar um adultério. O que nós vamos fazer com ela? O que diz a lei? Meus amigos, todos sabemos disso, mas me emociono muito. Jesus se abaixou em frente àquela mulher que chorava, estava de cabeça baixa, e começou a escrever com o seu dedo naquela areia, em frente àquela porta da sinagoga. E ele deve ter escrito algumas palavras. E ele olhou para todos e disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou a escrever. Os estudiosos nos dizem que ele escrevia palavras como adúlteros, delinquentes, ladrões. E à medida que Jesus escrevia o que estava na consciência daqueles homens, eles saíram. Começaram a sair os mais velhos, porque tinham cometido mais dificuldades, mais erros. Quando a praça ficou vazia, e Jesus perguntou àquela mulher: mulher, onde é que estão aqueles que te condenaram? Ela disse: não sei, Senhor, foram embora. Jesus pegou a mão, levantou aquela mulher e disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nós aprendemos com Amélia Rodrigues que tem um encontro de reparação. 10 anos depois, essa mulher, que tinha sido, aspas, apacentada por Jesus, começou a trabalhar em favor dos necessitados. E ela, lá numa daqueles lugares que atendia os viajantes, atendeu a um homem muito mal. Em conversa com ele, ela descobriu que aquele era o seu ex-marido. E ela já o tinha perdoado e cuidou dele até que ele pudesse ficar melhor e voltar para o mundo espiritual. Ou seja, ela teve compaixão dele, mesmo que ele tivesse errado, que ele tivesse feito coisas difíceis com ela, aquela mulher que foi equivocada, ela teve compaixão daquele homem. Em Plenitude, que é um livro de 1991, a Joana diz: compaixão pelo bem, fruto do amor, o ser age adequadamente, mudando a estrutura do sofrimento. E ela diz: é de vital importância que nós tenhamos compaixão por nós mesmos, sem sermos muito exigentes de nós. Porque o nosso amor próprio de si mesmo vai facultar a nossa visão realista, sem agredirmos ninguém, exercitando o amor ao próximo, solidarizando-nos com a luta do próximo, dando a mão amiga a fim de sustentá-lo e ajudá-lo a reerguer-se na sua marcha. No nosso livro, a Joana continua falando e nós escolhemos 2 frases para fechar o capítulo. Chorou sobre Jerusalém. Repetindo. Chorou sobre Jerusalém. Olhou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia
e deu a própria vida em holocausto de amor. E ela vai dizer, tornou-se, e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Isso é um espetáculo, nós sabemos disso, não é, meus amigos? Que Jesus continua junto de nós, nos amando, nos envolvendo. Nós nos despedimos felizes, dizendo assim, que possamos estar juntos daqui a 15 dias, no nosso quarto programa. Eu e a Laila Fernandes e todo o nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade Cabo Frio, nos regozijamos com este pequeno programa, um programa simples. Foi um sonho realizado. Gostaríamos muito que todos pudessem comparecer. E ao comparecer no nosso Spotify, no nosso YouTube ou no nosso Facebook, que vocês pudessem contribuir. Não fiquem quietos, deem um like, porque nós precisamos dos likes nos nossos programas. Paz e bem franciscanos, meus amigos, que Joana possa sempre nos abençoar. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.